de volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos e estamos abordando exatamente aquilo que dá nome ao nosso programa. Não é verdade, Sueli? Continuando, né? Agora vou continuar. Muito bem, nós estávamos mencionando essa questão da necessidade da educação, para que as pessoas possam saber que elas estão vivendo numa solidariedade. Nós somos solidários, devemos ser. É a né? nossa casa planetária, né? Exatamente, nossa morada, nossa casa planetária, e as pessoas destroem. E não tem, assim, uma noção de que os seus próprios filhos vão viver num planeta já muito mais alterado, né? Pela situação que o ser humano está imprimindo a esse planeta. E também que esta própria pessoa que está destruindo pode voltar numa outra encarnação e vai voltar para viver aquilo que ela plantou. Ela vai colher. Ela vai colher. Porque a cada um segundo as suas obras. Jesus não falou isso em vão. É verdade. E aí, devastando as matas. Quanto tempo uma árvore demora para crescer? 50, 60, 70 anos, e vai lá uma serra elétrica e 15 minutinhos, 10 minutinhos, demora aquilo que a natureza construiu durante décadas. Pois né? E nós sabemos que a Amazônia, por exemplo, é o pulmão da humanidade. As árvores toda a vegetação, né, é que possibilita esse respirar, que possibilita o oxigênio, que possibilita tudo isso que o ser humano se beneficia. Agora, vai devastando, vai cortando floresta, é aquela ambição desmedida das pessoas e a despreocupação com o futuro. Isso que nós temos que ter sempre em mente, preocupar com o futuro, preparar um mundo melhor, porque se nós estamos ante os tempos novos, depende de nós passar isso a limpo, que o tempo seja novo, e não que nós venhamos a ter que enfrentar, vamos dizer, as cinzas ou os escombros de um mundo que nós mesmos legamos para nós, porque nós vamos voltar. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, um filme nacional chamado Como Era Gostoso Meu Francês, e era uma conquista da Amazônia e tinha uma aldeia de índios que estava sendo devastada para poder acontecer a plantação, aquilo. E o índio chegava diante daqueles tratores que estavam fazendo aquele trabalho tudo de desmatamento, e o índio falava assim: nossa, mas estão tirando a pele da terra. Quer dizer, aquilo estava afetando uma aldeia indígena. Então, a pergunta que eu gostaria de colocar aqui é isso: como é que estes eventos de escala tão grande, tão universal, afeta a vida íntima em particular de cada um de nós? Afeta muito, porque se nós estamos agora vivendo uma preocupação com a água, por exemplo, porque é um desperdício de água, uma poluição das nascentes, se nós estamos vivendo isso, quer dizer, algo em escala grande, nós vamos recolher o resultado disso. E assim mais, e assim a poluição do ar e todas essas coisas. E também a violência, porque o próprio ser humano vai ser o predador do outro. O ser humano, ele é predador do outro ser humano. Como que nós poderíamos imaginar que nessa altura dos acontecimentos, da história, da humanidade, do conhecimento, desse avanço todo, as pessoas agissem assim? Por quê? Falta educação, falta ensinar os filhos, desde pequenininho, a respeitar tudo, a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo, a respeitar o planeta. Nós vemos muito hoje ONGs, movimentos, os mais diversos, interessados em mostrar a realidade, interessados em difundir a ideia de educarmos nossos filhos, porque antigamente era assim, tudo era proibido para os filhos, aquela educação coercitiva, uma educação que prendia muito a criança. Depois acharam que devia soltar,
que devia não ser assim, que não podia ser assim, aí largaram demais. Agora você vê os pais assim, um casal visita o outro, as famílias se visitando, as crianças estão lá fora pintando e bordando, os pais não querem nem saber, ficam lá conversando, aquela coisa toda, deixa o filhinho, passa a mão por cima de tudo, não é? Então nós temos que começar a ser justos ali com nossos filhos e os vizinhos, porque se o nosso filho errou, eu não vou passar a mão na cabeça dele, e assim eu agi com meus filhos. Então, é preciso reconhecer que às vezes o vizinho tem razão, que às vezes o filho do vizinho foi vítima de uma coisa qualquer que meu filho fez. Então, eu preciso reconhecer isso, eu preciso ser justa. Ter justiça e uma educação que possibilite ao filho, aos nossos filhos, nossos netos, todos os nossos descendentes, a saber que hoje nós vivemos num mundo que deve ser sempre solidário. Essa rede cósmica, que falamos em outro programa, que a física quântica veio mostrar, e a solidariedade, porque eu vou compreender que eu preciso respeitar o próximo, que a minha liberdade ela vai aonde começa do próximo, mas a gente não vê isso. E, infelizmente, nós vemos muito a juventude, né? Uma parte da juventude voltada para a violência, para a rebeldia. Não aquela rebeldia, porque a rebeldia dos anos 60, perto dos de hoje... que não você tem acha? comparação. Pois é. Não tem comparação. Os hippies, aquela coisa toda, era comparação. muito diferente dos que hoje promovem essa violência toda. E a gente vê isso até agora nos times de futebol, né? Não nos times, nas torcidas dos times de futebol. Quem podia imaginar isso? Que as pessoas vão lá para se divertir, para E que marcam brigas, encontros para brigar na internet. Então, aí é questão de educação e questão de evangelização das almas. É o evangelho do Cristo que precisa ser trazido na sua pureza, de falarmos não apenas de conseguir dinheiro, mas falar em conseguir mais educação, mais amor, mais tolerância, mais compreensão, mais respeito. Alguém já disse assim, que deveria haver uma forma imperativa de dizer, porque se diz amai-vos uns aos outros, que nós pudéssemos dizer também respeitai-vos uns aos outros, que nós temos que respeitar o próximo, que nós temos que entender isso, não é? Você que tem muito contato assim com o computador, eu não sei se você chegou a ver. tanto. Não, eu digo Não assim, exageremos. você acessa, não é? Há pouco tempo na internet saiu um vídeo de uma criança que estava brincando com o irmãozinho e tinha uma formiguinha, e um menininho pequenininho, um deles mata a formiguinha, e aí ele fica, ai, mas você matou a formiguinha, coitada da formiguinha, tadinha da formiguinha. Teve muito acesso na internet esse vídeo, né? O menino chorando. Quer dizer, eu estou comentando por causa dessa questão do respeito que você colocou. Pela vida. Pela vida. Dr. Albert Schweitzer, quando ele fundou o hospital lá em Lambaréné, né? Na África, ele, na realidade, quando foi riscar, isso assistindo uma palestra do Divaldo... Eu sei disso, eu conheço essa passagem. Foi riscar, não é? E que viu que passava no formigueiro. Ele desviou, né? Ele desviou. Então, ele é conhecido como aquele emblemático que colocou essa questão do respeito à vida e tal. É verdade. Hoje, nós observamos que as pessoas não respeitam sem nenhuma censura de nossa parte. Eu só estou colocando a questão do respeito. As pichações dos prédios públicos, dos monumentos, de tudo. Nossa, você falou uma coisa que incomoda falta de realmente. respeito. É uma falta de respeito. Porque nós precisamos viver a beleza. E isso é uma coisa feia demais. Não é? Então, as pessoas não buscam a beleza, buscam a feiura, nunca viu uma coisa dessa? Enquanto que o belo é a própria respiração da nossa vida, não é? A espiritualidade, a beleza, a bondade, o amor, enfim, é isso. E isso tudo, veja, Sueli, eu gostaria agora que você comentasse, afinal de contas, qual o significado do título do programa Ante os Tempos Novos? Porque é o tempo em que nós vamos agora nos conscientizar que necessitamos nos voltar para Jesus, para o Evangelho do Cristo, para o amor, para a bondade. Há uma frase num dos livros de André Luiz, No Mundo Maior, falando a respeito dos tempos em que a pessoa está, né, preparando o futuro,
E esse espírito que é o Calderaro, instrutor de André Luiz no livro No Mundo Maior, ele diz assim, o homem, abre aspas, o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Certo. Essa frase eu uso muito, porque todos os grandes vultos da humanidade viveram à frente do tempo, diante do tempo, todos. Todos os grandes vultos, inclusive porque eles só foram reconhecidos, às vezes, 50 anos depois que morreram, 30 anos, 100 anos. De repente, as pessoas descobrem aquela criatura que ensinou isso, que ensinou aquilo. E nós podemos falar de Jesus, que viveu o futuro da raça e que até hoje o discurso do Cristo ainda não é compreendido por nós. É verdade. Mesmo com a chave que a doutrina espírita apresenta para identificarmos o espírito da letra e não ficar na letra, que a letra é morta. O espírito da letra é que vivifica. Portanto, nós temos hoje toda essa compreensão, mas isso ainda não nos trouxe vamos dizer, a integralidade, a completude dos ensinamentos de Jesus. Nós temos que avançar mais, é o nosso amadurecimento espiritual. Portanto, esse é o futuro do tempo. E nós precisamos preparar, falar adiante do tempo. A doutrina espírita, ela fala adiante do tempo. Ela é dinâmica, ela está transcendendo este momento e mostrando que existe uma espiritualidade, que nós somos imortais e que nós podemos preparar os tempos novos. Começando agora, começando de cada um de nós, porque, na verdade, isso já começou. Mas eu quero dizer que, individualmente, cada um de nós pode se compenetrar dessa sua tarefa e também preparar o tempo de amanhã. Viver os tempos futuros ante os tempos novos, tal como Jesus nos ensinou, porque o Mestre veio para ensinar para os tempos futuros. É nisso que nós enxergamos no vulto de Francisco de Assis, que em plena Idade Média, né, que é 1200, 1250 por aí, ele em plena Idade Média, a fala dele já era do tempo da regeneração, Sim, claro, já era do tempo novo. Claro, É inclusive porque esses grandes vultos que vieram para preparar o caminho, eles estavam falando para o futuro, não é? É o que eu disse. Então, quer dizer, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o que ela deixou para nós, dessa vivência de caridade, de amor, de bondade, é para o tempo futuro. É isso. Nós estamos encerrando o nosso programa e queremos deixar aqui um grande abraço para todos. Até a próxima semana e suas palavras finais. Agradecemos, portanto, esses nossos queridos telespectadores que nos acompanharam e marcamos para o próximo programa um novo encontro ante os tempos novos.